Muitos casos. Eu acho que quase a metade dos meus pacientes são pacientes com câncer de pele. E eu opero também câncer de pele, principalmente o mais comum. Vamos dar só um ensejo para todo mundo entender. O câncer mais comum de todos é o câncer de pele. Graças a Deus, o CBC, que é o carcinoma base celular, é o mais comum e o mais simples. Geralmente, só com cirurgia a gente consegue a Para cura o do público ter uma paciente. noção, fala aquele dado que você passou para a gente ali na hora, antes do Geralmente, programa. 30% de todos os cânceres, segundo o INCA, é sobre o câncer de pele. Pele. E o que que causa o câncer de pele? Por que No- é que acontece o câncer de Isso. pele? Nossa região, a gente tem um fator ambiental muito forte, que é o sol, né? A incidência solar dos raios solares aqui, a gente tem esse. Era uma coisa que eu ia perguntar, se o semiárido, se isso influenciava É mais bom ou menos. para gerar energia solar, mas já tem o problema, Isso, não é? isso. Mas como é que funciona essa questão do semiárido aqui, a nossa, o Nordeste? Geralmente o que mais propicia o câncer de pele? Geralmente os pacientes mais comuns são o paciente branquinho, com olhos claros, que tem um fototipo que a gente chama fototipo baixo. Eles são mais propícios ao câncer de pele e à exposição ao sol. Então é impressionante, lá no Instagram eu já fiz várias postagens, a diferença. O sol ele é acumulativo. Desde o dia que a gente nasceu, os primeiros dias até os dias atuais, ele não vai embora, acumula na nossa pele. Só que a gente só percebe depois de um certo tempo. Vai começando as manchinhas escuras, manchinhas branquinhas, os cânceres de pele aparecer, aumentos de sinais, ceratose actínica, principalmente quando o paciente vai em relação ao braço, antebraço, a coloração é uma, na Isso. coxa e no abdômen é totalmente diferente. Então, o sol, a exposição ao sol aqui no nosso sertão, como no Nordeste inteiro e várias regiões, ele é muito alto, propicia mais ainda o câncer de pele. Então tem mais Principalmente, casos no Nordeste, assim, é comum. assim, principalmente quem tem exposição ao sol é mais comum ter câncer de pele. É bem comum mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa assim, é uma curiosidade assim que muita gente tem, por exemplo, como é que a gente sabe, é, a- é, Como suspeitar, né? assim, e a capacidade que a gente tem capacidade não, assim, o quanto a gente está mais propício a esses problemas, assim, como é que eu sei se eu sou mais branco ou menos branco? Porque a gente tem uma dúvida danada. Eu costumo dizer que a gente é queimado do sol, não é isso? Isso. Assim a gente chama fototipo. Como o pessoal não vai entender, eu vou só tentar explicar. Quanto mais branquinho você for, você tem mais chance de ter câncer de Mas como pele. é que a gente sabe se é branco que a gente olha Bran... e se vê escuro? Assim, o que é que ele pode ver? Na região do abdômen, pode descobrir lá e ver a coloração real dele, principalmente na região da coxa, que geralmente todo mundo lá consegue visualizar a sua cor natural. Então, se você for branquinho e tiver olhos claros e ter exposição solar, geralmente você tem uma chance muito alta. Hoje em dia, tem que dar principalmente os agricultores, começou a ter o cuidado maior, usar o protetor solar e também usar equipamentos de proteção, usar roupas, camisas longas. Hoje em dia, a maioria das pessoas já sabem o que é aquelas camisas de proteção solar, que o pessoal vai para a piscina, praia, rio, então podem comprar aquilo ali, porque ele já economiza no uso do protetor solar aonde está cobrindo a roupa. Aonde não cobrir, tem que usar o protetor solar também. Boné e chapéu ajuda? Boné, chapéu e óculos, que todo mundo Óculos, óculos esquece. escuros O ajuda. óculos também, não é a minha parte da oftalmo, mas também já protege algumas doenças que os raios solares incidem lá no olho. Então, comprar um óculos, não tem que ter um óculos que tenha uma proteção, né? E que seja um óculos bom. Aí não pode ser um óculos pirata, porque aí vai ser mais prejudicial à visão. Interessante. As partes mais afetadas pelo câncer de pele é o rosto
Principalmente, braços, né? isso, principalmente a parte que a gente chama fotoexposta, que é a região da face, região de orelhas. A gente vê muito colo e também pegando toda a região do membro superior, mãos, braços, antebraços, são os locais mais afetados. Só deixar uma dica para todo mundo, o que chama a atenção. Então, o que é que eu posso... Porque a maioria das pessoas chega, eu vim para você ver esse sinal. E não é sinal. Geralmente, às vezes, já é um câncer de pele. O carcinoma basocelular é um câncer bem calminho. Às vezes, ele pode não começar a crescer e a danificar muito as estruturas da pele, mas a gente já consegue identificar através da lupa. Às vezes, se não conseguir, a gente vê com o dermatoscópio, que a gente consegue ampliar mais. Senão, a gente vai pedir fazer uma cirurgia e fazer a biópsia. Geralmente O câncer só de pele ele é mais fácil de ser tratado, né? Assim, consegue perceber com mais antecedência, é diferente de um câncer interno. Nós temos o mais comum é o carcinoma basocelular, que é o mais comum, graças a Deus. Geralmente só com a cirurgia a gente consegue a cura. Como é a cirurgia? O que é a cirurgia desse? Depende do local onde esteja, né? Porque assim, principalmente é um dos locais que tempo mais que a pessoa está cuidando também, né? Para não deixar relação a coisa se prolongar. Isso, em relação também às estruturas, porque assim, na face não é um local tão fácil de operar. Por exemplo, essa zonazinha aqui, que pega a região temporal, é a zona de risco da face inteira, que tem vasos importantes, tem nervos. Então, na face a gente tem vasos, nervos, artérias, e tem estruturas que, se a gente lesionar, também pode gerar complicações. E, graças a Deus, o carcinoma basocelular é o mais comum, mas tem o câncer, que é o melanoma. É o pior câncer de todos. Não é o pior câncer de pele. Ele é o número 1 no ranking que mais mata. Geralmente, às vezes, é uma pintinha, um pontinho. Então, o câncer de pele mata. Mata. O melanoma é o câncer número 1 de mortalidade no mundo. E muita gente pensa que o câncer de pele, não, isso não mata, só mata sim, outro só que é tipo muito de rápido. Mas quando ele ainda é uma pintinha, tá no começo. Depende. Às vezes o melanoma ele é só um pontinho preto, ele pode ser. Por isso que se você tiver muitos sinais pretinhos ou com duas cores, o que for pretinho, procure um dermatologista. Às vezes a maioria dos pacientes que se salvam de melanoma é porque retirou antes o nevo melanocítico, que é um dos tipos de sinais que mais se transforma o melanoma, é o nevo melanocítico e o nevo azul, que é um pontinho azul às vezes. O paciente chega, geralmente ele tem melanócito, 8% deles podem se transformar no melanoma, 92% não acontece nada. O problema é os 8%. Então, o índice de mortalidade é altíssimo, porque ele não diz nada a você. Quando você vai perceber, ele já tem metástase em todo o canto. Então, pacientes que se salvam são que fazem prevenção. São pacientes que vai e a gente opera, faz a cirurgia, mesmo a gente sabendo que é um nevo melanocítico, que é um sinal, pelo risco que ele pode se transformar, a gente faz a biópsia desse paciente. E nessas inúmeras biópsias que eu já fiz de nevo melanocítico, 2 pacientes já teve diagnóstico de melanoma e que, graças a Deus, foram salvos. Pode dizer que foram salvos, porque assim, o melanoma, o índice de mortalidade é altíssimo. Pacientes que se salvam é porque Deus ajudou bastante também, que fez a parte preventiva. Então, a prevenção no melanoma é o que salva.